José Mário Schreiner é deputado federal e ele participou do encontro que aconteceu ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a remissão do passivo do Fundo Rural, e eu conversei com ele. Estou ao lado do deputado federal, também presidente da Federação da Agricultura Agropecuária, do estado de Goiás, José Mário Schreiner. E nós vamos tratar aqui de alguns temas que estão fervilhando. Um deles é que o deputado participou nesta terça-feira da reunião com o ministro Paulo Guedes, onde o assunto foi Fundo Rural, especialmente o passivo. Deputado, os produtores ficam ansiosos. Vai resolver, não vai resolver? Quem está negativado? Qual que é a sua avaliação depois desse encontro de hoje? Olha, foi um encontro extremamente positivo, onde pela primeira vez foi colocado na mesa do ministro Paulo Guedes o problema. O ministro nos relatou que já havia ouvido falar, o próprio presidente da República já tinha colocado a ele, a ministra da Agricultura, alguns parlamentares, o problema que existe em relação ao passivo do Fundo Rural. Agora, de uma forma mais contundente, de uma forma mais efetiva, foi a primeira vez que foi sentado para tratar única e exclusivamente do assunto Fundo Rural. Então, portanto, o que se pode resumir da reunião é de que existe um apoio político para a resolução do passivo do Fundo Rural. Haja visto que a ministra da Economia, da Agricultura, Tereza Cristina, apoia, a Frente Parlamentar Agropecuária toda apoia, a Comissão da Agricultura na Câmara Federal apoia, as entidades apoiam, o presidente Bolsonaro também apoia, e agora o ministro da Economia, Paulo Guedes, também está junto para buscar a solução. A preocupação sempre foi o Ministério da Economia, né? Porque como o Ministério da Economia precisa de dinheiro, como que seria? Agora também ele quer a saída. Sem dúvida nenhuma. Então, acho que esse foi o grande ponto positivo, que há um acordo de que o apoio político é integral, ponto. Agora, precisa se buscar uma solução técnica, como resolver essa situação. Então, a partir desse momento que existe essa decisão política, eu diria, unânime, agora precisa se construir uma saída técnica para ver como que vai fazer, se isso vai imputar em responsabilidade fiscal, o que de forma nenhuma ninguém quer que o próprio presidente, o ministro da Economia venha responder por crime de responsabilidade e buscarmos uma solução. Já está praticamente pré-marcado uma reunião daqui mais ou menos a 14 dias com a Receita Federal. O próprio ministro Paulo Guedes vai também comunicar ao secretário da Receita Federal, no sentido de nós podermos construir isso e mais, ver a possibilidade da Receita Federal dela sobrestar ou dela aí por um prazo de 6 meses paralisar as notificações, paralisar esses processos, para que os produtores possam, nós estamos num período de plena safra, de busca de recursos para a safra, e os produtores que não fizeram adesão, e muitos também que fizeram adesão e que não estão dando conta de pagar, eles estão com problemas na certidão, na CND, na certidão negativa de débitos. E, portanto, eles não têm acesso ao crédito rural, eles não têm acesso a políticas públicas. Então, esse é o primeiro passo. Como que nós vamos fazer para que eles possam ter acesso? Vamos ver a possibilidade dentro da Receita Federal, através de uma portaria, de uma instrução normativa, de suspender por 6 meses esses processos, essas notificações, e fazer com que os produtores, com isso, possam plantar a sua safra, possam fazer a sua lavoura. E isso aí já seria algo a ser feito imediatamente? No máximo em 14 dias, essa reunião é com a Receita Federal. Primeiro, o próprio Ministério da Economia vai já noticiar a Receita Federal de buscar uma solução técnica para esse sobrestamento, por 6 meses. Essa foi a ideia que surgiu. E que aí, durante esses 6 meses, primeiro, os produtores que não aderiram, os produtores que estão com problemas de certidão, eles possam seguir sua vida. E dentro desses 6 meses, nós buscarmos uma saída definitiva para resolver o problema do passivo do Fundo Rural. Surgiu algumas ideias, é claro que são só no campo das ideias. Por exemplo, o refis não está sendo muito bem aceito, muito bem visto, haja visto que a pessoa faz refis, ela não dá conta de pagar. Então, quando você tem um problema que seguidamente você tem que abrir o refis,
significa que há um problema, porque senão ou a tributação é muito alta ou algum problema. Porque ninguém vai ficar... Ele não é solução. Ninguém vai ficar aderindo a refis ad eterno por aderir a refis. Então, ou ele não tem capacidade de pagamento, ou a tributação é muito alta. Então, essa é uma questão em relação ao refis. E buscarmos uma solução no sentido de que ela seja atraente aos produtores de aderir a um processo, a um programa como esse de resolver o passivo, né? Por exemplo, isso eu que estou falando, né? Por exemplo, você conceder descontos bastante viáveis, fazer com que esse produtor ele possa se sentir atraído por esse programa de resolver o passivo do Fundo Rural. Então, esses foram o diálogo que nós tivemos no Ministério da Economia, diga-se de passagem, um diálogo muito positivo, uma conversa muito franca, onde as questões todas foram colocadas na mesa e discutidas com a maior maturidade possível, havendo um reconhecimento da importância do setor agropecuário, do que o agro tem dado para o Brasil, havendo também a consciência de que o passivo do Fundo Rural ele foi gerado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da qual os produtores estavam isentos de fazer o seu pagamento e, de repente, houve uma inversão dessa medida, fazendo com que, por exemplo, algo que já não existia há 20 anos começou a existir, prejudicando. Então, esse foi. E houve um consenso também, que daqui para frente está resolvido, os produtores todos concordam. Né? Estão recolhendo, está tudo bem. Isso o próprio ministro falou, que é importante a manutenção, que é importante que todos paguem, mesmo que seja pouco. Né? Alguns pagam mais, outros pagam menos impostos, mas eu digo no sentido geral, não só em relação ao Fundo Rural, mas a participação de todos. Então, saímos de lá bastante esperançosos, muito motivados, de procurar de uma vez por todas resolver o passivo do Fundo Rural. E também aqueles que aderiram, que hoje não estão dando conta de pagar. E também aqueles que já pagaram parcela, que eles possam, de uma certa forma, ser ressarcidos, porque senão seria uma medida injusta, quando você isenta alguém e você está cobrando alguém. E talvez esses que pagaram, eles possam estar abatendo em dívidas. Criando uma espécie de crédito. Isso, criando uma espécie de crédito. Então, esse basicamente foi o diálogo que a gente teve hoje com o ministro da Economia.